As estruturas fundamentais da teologia de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de dividir um pouquinho com você do conhecimento deste livro aqui, A Teologia do Apóstolo Paulo, escrito por Hermann Ridderbos. Inclusive vou tentar colocar um link para a aquisição do livro na descrição deste vídeo, tá bom? Então assim, no segundo capítulo desta obra, o Ridderbos fala das estruturas fundamentais do pensamento de Paulo. É um capítulo que tem um pouco mais do que 50 páginas de conteúdo, é um capítulo bem interessante, e na introdução do capítulo ele diz o seguinte: todo o conteúdo dessa pregação, da pregação de Paulo, pode ser resumido como sendo a proclamação e explicação do tempo escatológico da salvação, que teve início com o advento, a morte e a ressurreição de Cristo. Aqui, basicamente, então, nós encontramos as três estruturas fundamentais da teologia de Paulo. É a cristologia, a soteriologia e a escatologia. Agora veja que questão interessante. A escatologia de Paulo é uma escatologia já inaugurada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É a partir desta ressurreição de uma forma especial, contextualizada pela sua morte e pela sua vida e pela sua encarnação e pela sua identidade como Deus, que torna o mundo diferente do que ele era antes, agora que Jesus veio, morreu por nós e venceu a morte. Basicamente, Paulo entende isso e proclama isso e explica isso para os seus contemporâneos. E essa explicação, ela tem muito a ver com a doutrina da salvação. Então Paulo vai pregar e proclamar como Cristo salvou as pessoas na cruz do Calvário. Mediante expiação, redenção, reconciliação, transformação, bênção. Isso gera na vida das pessoas justificação, santificação, gerará glorificação, porque Deus teve um plano desde a eternidade, nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, e toda a estrutura da teologia de Paulo está aqui contida. Obviamente que aí há toda a pergunta pela identidade divino-humana de Jesus Cristo e todas as reflexões pertinentes a esta questão, o corpo de Cristo, a carne de Cristo, o sangue de Cristo, a cruz de Cristo, tudo isso ocupa posição fundamental na teologia de Paulo, e a partir do que Jesus realizou na cruz, existe salvação. E a escatologia, que ela é inaugurada na ressurreição de Jesus, vai ser levada à plenitude na segunda vinda de Jesus e na instauração do reino eterno, quando ele se submeter a Deus e Deus será tudo em todos, aí falando do Pai, etc. Lá em 1 Coríntios 15, e Deus será tudo em todos, para todos sempre, paraíso e vida eterna e etc. Eu acho essa estruturação do pensamento de Paulo muito didática, muito sábia e, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. Porque, de fato, é basicamente aqui que estão contidas, as bases fundamentais daquilo que Paulo tem a nos ensinar. É interessante a gente avaliar as coisas dessa perspectiva, porque isso abre a nossa mente para compreender tudo aquilo que Paulo escreveu e vivenciou no seu ministério. Tudo aquilo que ele vivenciou em termos dos seus contatos humanos, das suas polêmicas dentro da igreja, em relação aos líderes de Jerusalém, em relação aos judaizantes, em relação àqueles que se levantavam contra o conhecimento de Cristo. Paulo foi um obreiro incansável na pregação, no ensino da teologia, inclusive provavelmente o primeiro e maior teólogo do cristianismo é o apóstolo Paulo, a ponto da sua obra, inspirada por Deus, fazer parte do cânon sagrado da palavra de Deus. Mas é interessante a gente avaliar, a partir dessa perspectiva cristológica, soteriológica e escatológica, o pensamento de Paulo. Se a gente tem em mente estas questões quando a gente vai estudar Paulo, a gente pode entender de forma melhor e mais profunda a sua teologia, que eu acho que é algo que é de benefício para todos os cristãos. Óbvio que existe muita coisa em torno do pensamento de Paulo. De fato, foi uma pessoa que transformou a face da terra
pregando a respeito de Cristo, um grande exemplo, um grande homem, um grande estudioso, uma pessoa que realmente assim é admirável pelo zelo, pelo empenho, pelo conhecimento, pela dedicação, de forma que vale muito a pena a gente conhecer então a teologia do apóstolo Paulo, ok? Então vai ficar aí a dica de literatura para vocês, se quiserem se aprofundar mais, o livro é extraordinário, fascinante. Obviamente a gente não concorda com tudo aquilo que o autor diz, até porque isso é uma questão sempre bem complicada, né? O autor calvinista, ok, etc. Então já não dá para concordar com muita coisa aqui. Entretanto, de forma geral, nas suas análises bíblicas, o Ehrman é um camarada muito inteligente, muito perspicaz. As suas análises e as suas questões não são fúteis, não são pequenas, não são vazias, são todas muito interessantes e muito importantes para a gente entender um pouquinho mais a teologia deste gigante da palavra de Deus, que foi o apóstolo Paulo.